Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre doenças dermatológicas. Algumas não são bem doenças dermatológicas, mas são alterações estéticas que acabam ocasionando bastante procura por novos cosméticos que atuem naquela região. Então, se vocês forem olhar e pesquisar sobre doenças dermatológicas na Sociedade Brasileira de Dermatologia, vocês vão verificar que existem aproximadamente 75 doenças dermatológicas cadastradas. É claro que nós não iremos entrar em detalhes sobre cada uma delas, eu peguei as mais importantes, as que mais causam incômodo ou que causam procura por tratamentos dermatológicos, tratamentos cosméticos também. Na sociedade brasileira, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem celulite, tem estria, que são algumas das doenças, que não são bem doenças, que eu trouxe aqui para a gente comentar, porque é uma procura muito grande de cosméticos novos que atuem nessa área. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre outras doenças antes de chegar nessas que eu falei agora. Vamos começar falando da discromia, que são anormalidades na coloração da pele. Essas anormalidades, elas podem acontecer devido à radiação UV, alterações hormonais, reações alérgicas, alterações genéticas ou acidentes, ou até mesmo quando a pessoa, por exemplo, faz uma cirurgia e acaba ocasionando alguma alteração nos melanócitos na região, ou quando ela sofre uma queimadura, que seria um acidente, e acaba também modificando a coloração da pele naquela região. Existem dois tipos essenciais, principais, digamos assim, de discromia. A hipercromia, que é onde a gente tem um aumento no número de melanócitos e também um aumento na produção de melanina, e a acromia, que é uma diminuição no número de melanócitos e uma diminuição na produção de melanina. Vamos começar falando sobre a hipercromia, que é uma produção excessiva de melanina que vai ocasionar manchas hipercrômicas. Então, manchas com uma coloração maior na pele, dando uma tonalidade mais escura e de tamanhos irregulares. Entre as hipercromias, nós temos, por exemplo, a sarda, que é uma alteração genética, é claro, que acaba fazendo com que a pessoa, quando se expõe ao sol, tenha aparecimento de manchas, principalmente no rosto, pescoço e colo. Outra hipercromia é conhecida como cloasma, cloasma gravidício ou apenas melasma, que são alterações na coloração da pele durante a gravidez. O que acontece? Durante a gravidez ocorre uma grande produção de estrogênio e isso faz com que esse estrogênio se ligue aos melanócitos e estimule a produção de melanina. E nós vamos ter o aparecimento, então, dessas manchas mais escuras durante a gravidez, principalmente no nariz, em cima do lábio, na testa e nas bochechas, é bem comum, principalmente se a mulher fica exposta ao sol. Então, dependendo da exposição que ela tem ao sol, o aparecimento dessas manchas é mais grave. Como tratar? Utilizando protetor solar. E depois tratar, na verdade, prevenir, né? O tratamento ele só vai ser possível de realizar após o nascimento da criança, porque alguns cosméticos podem trazer problemas para o feto. Então, sempre a prevenção, como dizem, é o melhor remédio nesse caso. Outra hipercromia bem conhecida é a pós-inflamatória. Isso acontece quando a gente tem alguma inflamação por acne ou algum machucado na região, onde vai ativar, ou seja, vai estimular a atividade dos melanócitos. Essas manchas, então, elas vão ser achatadas, vão ser um pouco mais escuras que a pele, indo do rosa ao vermelho, castanho,
ou até mesmo preta. E ela pode, como eu falei para vocês, ser ocasionada por causa da acne ou por causa de algum machucado que você tenha na região que cause inflamação. Geralmente desaparece, mas demora bastante tempo para desaparecer, de 3 a 24 meses, dependendo, é claro, de cada pessoa. A litíngese senis também é uma hipercromia muito comum, principalmente em idosos, onde ocorre aparecimento de manchas em locais que ficam expostos ao sol, que geralmente são mãos, pescoço, braço e também o rosto. Então é bem comum, eu tenho certeza que vocês vão começar a reparar agora para ver quais são as pessoas que têm essa mancha, mas geralmente é pessoas que ficam mais expostas ao sol. Então ocorre devido à exposição solar. E isso faz com que o nosso corpo ele tente se proteger. Lembram lá que a melanina é produzida para proteção do DNA. Por isso que nessa região, né, que eu falei, eu comentei, vão ser regiões que vão ter mais manchinhas de pele. O tratamento da hipercromia são os agentes despigmentantes. Lembrando que pode ser feito o uso concomitante com esfoliantes e principalmente peeling, que vão auxiliar na renovação dessa pele, fazendo com que o tratamento seja mais rápido. E é claro, a prevenção é a utilização de filtro solar, tanto no rosto quanto nas mãos que ficam bem expostas ao sol diariamente. A acromia, como eu disse para vocês, ela se caracteriza pela perda ou ausência na coloração da pele. E nós temos aí um tipo de acromia que está bem ligado a fatores genéticos, que é o albinismo, onde tem uma desordem genética que ocasiona deficiência na produção de melanina. É uma mutação não bem ainda descrita, eles acreditam que tem 7 genes que atuam nessa mutação e acaba, por causa da mutação, a pessoa acaba não produzindo mais melanina. E essa falta de produção, ela pode ser extremamente ausente, onde não produz nada de melanina, ou parcialmente, onde ocorre produção pequena e a pessoa ainda tem alguma coloração na pele ou no cabelo. Como eu disse, ele vai acometer pele, cabelo e olhos. Quando a pessoa tem um albinismo mais elevado, os olhos, por exemplo, são vermelhos, porque não tem coloração nos olhos. O albinismo não tem tratamento, por ser uma doença genética. Como não tem produção de melatonina, a pele está muito sensível a danos solares, então não tem proteção do DNA, porque lembra que a melatonina ela protege o DNA de danos causados pela radiação. Então, pessoas que têm essa doença e que não fazem uso de protetores solares podem vir a ter câncer precocemente, sem falar no envelhecimento da pele muito precoce quando comparado com pessoas que têm melatonina. Estudos indicam que pessoas a partir de 30 anos que não fazem uso de protetor solar e têm albinismo já têm câncer severo de pele. O vitiligo, ao contrário do albinismo, não é uma doença genética, e sim uma doença autoimune, onde as células vão e combatem o melanócito, fazendo com que tenha pouca produção de melatonina ou ausência de produção de melatonina, uma vez que não se tem mais melanócito naquela região. Então, ocorre lesões cutâneas e elas ficam sem pigmentação, ficam hipopigmentadas, tá? E qual que vai ser o tratamento em relação ao vitiligo? Nós temos que tentar cessar, ou seja, parar o aumento dessas lesões e também fazer uma repigmentação da pele. Então, esse tratamento ele pode ser feito por fototerapia UVB,
tecnologias a laser ou até mesmo por técnicas cirúrgicas, onde ocorre o transplante de melanócitos para a região onde não se tem mais a produção de melanina. Outra doença que tem bastante estudo é a acne. A acne ela ocorre por causa do processo inflamatório das glândulas sebáceas e do folículo polissebáceo, onde ocorre obstrução desse folículo ou dessa glândula, a gordura ela se acumula no local e acaba inflamando. A obstrução ela pode acontecer por causa da utilização de cremes, por exemplo, ou até mesmo por causa da produção de oleosidade da pele ou por causa de células mortas. É mais comum em adolescente, principalmente porque está ligado ao fator hormonal, mas pode cometer adultos, principalmente as mulheres, também por causa do fator hormonal. Nós temos a produção de hormônios andrógenos e estrógenos, sendo que a maior produção de andrógenos é em homem e estrógenos em mulheres. O que acontece? Os hormônios, principalmente os andrógenos, eles têm uma facilidade de se comunicar com a glândula sebácea e estimulam a produção de sebo por essa glândula. Então, quando ocorre uma obstrução ou tem uma produção muito grande de sebo, ocorre então o aparecimento de acne, cravos, espinhas, tá? Como esses hormônios eles vão atuar mais no peito, costas, rosto e couro cabeludo, vão ser nessas regiões que nós vamos ter o aparecimento maior de acne. Em relação aos sinais e sintomas, nós temos o primeiro sintoma, o primeiro sinal, que são os comedões, onde ocorre um entupimento do nosso folículo piloso e o sebo não consegue sair e acaba ficando como se fossem os cravinhos, principalmente na região do nariz e do queixo. O outro segundo aparecimento são as pápulas, que são pequenas lesões, tá? Onde a gente ainda não vai ter inflamação, só vamos ter o endurecimento e aparecimento da região um pouco mais avermelhada. Quando as pápulas elas inflamam, elas vão ser evoluídas, digamos assim, para pústulas, onde a gente tem o aparecimento de pus e a inflamação. Na pápulas, a gente já tem a inflamação, mas aqui já tem o aparecimento de pus, que é característico de infecção bacteriana. Nós temos também os nódulos ou cistos, que são lesões bem profundas, que atingem camadas profundas na nossa pele, altamente inflamadas e elas acabam sendo doloridas também. A acne ela pode ser classificada dependendo da sua gravidade. O primeiro grau é aquele onde a gente só tem o aparecimento dos comedões, sem inflamação, sem lesões inflamadas. Já a acne de grau 2, nós temos comedões, temos pápulas e pústulas. E a acne de grau 3, nós temos comedões, pústulas e presença de cistos. E a de grau 4, elas já são uma acne bem agressiva, onde tem a presença de comedões, pústulas, lesões císticas maiores, que podem deformar a pele e podem também ocasionar até morte celular naquela região, tá? Então, formando aí túneis e até mesmo cicatrizes na pele. Lembrando que a bactéria responsável aí por causar inflamação, né, em diversos graus da acne é o Propionibacterium acnes. A acne ela pode ser prevenida por higienização da pele,
mas não quer dizer que a falta de higienização vai causar acne, pessoal. Ela só auxilia na prevenção, mas não é uma causa da acne, a falta de higienização, tá? Remoção da maquiagem diariamente também é importante, porque lembra que eu falei para vocês que muitas maquiagens são comedogênicas, ou seja, elas fecham os poros e acabam fechando também os folículos. Utilização de produtos livres de óleo e não comedogênicos, e tem que evitar espremer. Uma porque ocasiona lesão e também porque traz risco de inflamação local, trazendo cicatriz para local e também podendo ocasionar manchas neste local. Em relação ao tratamento, nós temos aí a desobstrução dos poros, utilizando derivados da vitamina A, que são os retinóis. Peróxido de benzoíla também auxilia na desobstrução desses poros. Pode também, dependendo do grau, é claro, fazer esfoliação. Quando tem-se um grau um pouco mais avançado, nós utilizamos antibióticos de uso tópico e oral, se for bem grave. Anticoncepcional em mulheres, para reduzir o efeito dos hormônios masculinos, principalmente os hormônios andrógenos, que acabam auxiliando no aparecimento de acne em mulheres na puberdade e também mulheres durante o ciclo menstrual, principalmente de TPM, e isotretinoína, que é um medicamento muito utilizado para acne ultimamente, né? Eu acho que é o mais utilizado, principalmente em acne grave. O que ele faz? Ele reduz a atividade da glândula sebácea, então vai ter produção menor de sebo, vai acabar, claro, ressecando muito a pele, principalmente boca, o olhos fica bem ressecado, porque ele acaba diminuindo a produção sebácea em várias regiões. Então, quem faz o uso de isotretinoína tem que cuidar por causa do ressecamento de todo o organismo. Outra doença bem comum da pele é a dermatite por contato. Essa dermatite, ela é muito comum de ser ocasionada por cosméticos, tá? Então, por isso, eu até coloquei ela aqui para a gente poder conseguir identificar essa dermatite durante a exposição. Então, ela é uma reação alérgica na pele decorrente da exposição de um agente capaz de causar irritação ou alergia. Irritação geralmente é causada por substâncias ácidas ou básicas, como sabonete, detergente, solvente ou outra substância química que vai ocasionar uma lesão no local e a gente já vai ter uma reação no momento dessa utilização ou alguns minutinhos depois da utilização desses produtos. Já a alergia, ela vai ocorrer quando a gente tem repetidas exposições a esse produto ou substância. Então, ela é uma reação do organismo, uma reação de proteção do organismo. Pode demorar anos para acontecer. Então, tem pessoas que por anos utilizam o mesmo desodorante e acabam desenvolvendo alergia contra aquele desodorante. Então, são produtos de uso de contato diário e uso frequente desse produto. Os principais sintomas são ardor, queimação e prurido, ou seja, muita coceira, extremamente intensa essa coceira. Vai ter erupções cutâneas avermelhadas, com aparecimento de algumas pequenas bolhas e vai estar inchada essa região. Também acaba deixando a pele seca e áspera. O principal tratamento vai ser reduzir a inflamação com corticoides,
anti-inflamatórios, antialérgicos e também imunomoduladores. Eles podem ser na forma de cremes ou forma oral. Também pode utilizar juntamente com esse tratamento emolientes e hidratantes que vão auxiliar em deixar a pele úmida e reparar e proteger o local para que não ocorra infecção secundária, infecção bacteriana, por exemplo. E essa doença que incomoda tanto as mulheres, conhecida como lipodistrofia guinoide, claro que vocês não conhecem assim, né? Vocês conhecem como celulite. Então, a celulite é uma doença que incomoda bastante as mulheres e não é considerada bem uma doença. Ela é mais um problema estético. É ocasionada por causa de depósito de gordura sobre a pele e ela vai ser caracterizada pelo aspecto ondulado da epiderme, onde a gente vai ter uma aparência de casca de laranja, tá? Vai ser uma saliência da gordura hipodérmica na pele. A celulite ela não está ligada à obesidade, então muitas vezes mulheres magras vão ter celulite. Na verdade, o que acontece? Nós temos um depósito de gordura e esse depósito de gordura, ele acaba comprimindo muito a região dos vasos e também prendendo um pouco tanto de líquido quanto de radicais e toxinas na região, o que ocorre um inchaço também dessa região e faz com que as nossas fibras elásticas que auxiliam aí na elasticidade da pele, também no formato da pele, essas fibras elas fiquem esticadas. E isso faz com que ocorra a ondulação da nossa pele. Então, tem aquele aspecto de casca de laranja. Olhem aqui, esse é um tecido sem celulite, onde a gente tem pouca quantidade de gordura, não tem retenção de água, a circulação está normal, os adipócitos estão no tamanho normal, as fibras de colágeno elas estão com bastante elasticidade e também tem líquido ali livremente. Já quando tem uma alta quantidade de adipócitos, eles são maiores, nós temos uma dificuldade na circulação sanguínea, temos também problemas na fibra elástica, que ela acaba ficando extremamente esticada. E líquido, muito líquido nessa região, ocorre então essa modificação na textura da pele, tá? Por isso que quando a gente fala de tratamento para celulite, a drenagem linfática auxilia bastante, porque acaba auxiliando na remoção desse líquido que está estagnado aqui, que está parado, desses radicais livres, dessas toxinas. Então, tem-se fundamento, claro, fazer drenagem linfática para diminuir celulite. Essa gordura, esse acúmulo de gordura, ele está muito influenciado pelo estrógeno. E a gente vai ter acúmulo de gordura em quais regiões? Quadril, coxa e nádegas. Então, vai ser nessas regiões que a gente vai ter maior aparecimento de celulite. Mas nós vamos observar que também tem nas mamas, no interior do abdômen, no braço e na nuca. Depende muito de cada pessoa. Pode ser causado por causa da hereditariedade, problemas circulatórios, alterações hormonais e também devido à alimentação. Nós temos diferentes graus de celulite também. O grau 1 é quando a celulite só aparece no momento que você aperta a perna, aperta a região. O grau 2 é quando você consegue ver a celulite no momento que você está parado, mas é pouca celulite. Já o grau 3 e 4 é uma quantidade grande de celulite
que você consegue ver quando está parado, e aqui no grau 4, até mesmo quando a pessoa está deitada, você consegue ver uma grande quantidade de celulite nas pernas e em outras regiões também que eu falei para vocês. Nós temos diversos tratamentos estéticos para celulite, entre elas drenagem linfática, massagem modeladora, carboxiterapia, intradermoterapia, ultrassom e os cremes. Em relação aos ativos, nós temos dois que são bem estudados e estão sendo estudados. Um deles é a cafeína, que ele estimula a liberação de gordura pela célula, e o retinol. O retinol ele atua mais no aumento da espessura da derme, o que melhora o fluxo sanguíneo e reduz a gordura dérmica. A estria, ela é uma atrofia tegumentar adquirida, ou seja, ela vai ser adquirida com o tempo, ela pode ser ou não adquirida. E o que acontece? Quando a pessoa tem um crescimento rápido ou engorda e tem uma distensão, ou até mesmo na gravidez, né? Tem uma distensão da pele, as fibras elásticas e colágenas elas não conseguem acompanhar e elas se rompem. Quando elas se rompem, elas fazem a cicatriz, que é a estria, tá? Então, inicialmente, quando a gente logo no começo, a coloração dela vai ser rosa, cor da pele bem discreta. Já quando faz muito tempo que você tem essa estria, a coloração ela passa a ser branca, ela é bem espessa e também tem uma largura bem variável. É comum mais nas nádegas, na coxa, no abdômen e nas costas. Como eu falei para vocês, é comum em locais que crescem. Então, dependendo da região que teve o crescimento e a pele não conseguiu acompanhar, vai ter esse rompimento. Então, quando a mulher está grávida, o que vai crescer? Barriga. Então, pode acontecer o rompimento dessas fibras. Ainda não se tem comprovação de como ocorre a atuação, mas a hidratação auxilia muito na prevenção das estrias. Não se sabe, igual eu falei, cientificamente não tem nada comprovado, mas sabe-se que as mulheres, quando estão grávidas, elas fazem utilização de cremes e óleos, isso hidrata a pele e não tem a formação de estria. Outra coisa bem comum de acontecer é quando a mulher põe prótese de mama, que também ocorre essa distensão e rompimento das estrias. Em relação ao tratamento cosmético, nós temos aí os ativos ácido retinóico, ácido glicólico e vitamina C, que auxiliam na produção de fibras colágenas e elásticas e faz com que a pele ela seja recomposta nessa região. Tem-se também tratamento com radiofrequência, microagulhamento, micropigmentação, que também são muito utilizados para o tratamento de estrias. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós conseguimos concluir toda a parte de pele nessa aula. Então, com essa aula. Então, a partir da próxima aula, que vai ser depois do recesso, nós vamos começar a falar sobre cabelo. Como finalizei a parte de pele, eu vou disponibilizar para vocês, valendo nota, é claro, um questionário no nosso Moodle para vocês finalizarem até o dia 11. Até o dia 11 não, até o dia 10, que é sexta-feira que vem. Deixa eu confirmar aqui. Calendário, peraí. Até dia 10, sexta-feira que vem, eu vou deixar disponível para vocês fazerem, valendo 30% da nota. Na verdade, nós vamos ter outros questionários que também vão valer 30% da nota. Então, para vocês responderem,
lá no Moodle, para a gente poder também, para eu poder avaliar vocês, como vocês estão se saindo no estudo à distância. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, fico à disposição. Tenham um bom estudo e um bom final de semana. Até mais!